Existe uma frase que quase toda mulher infiel acaba usando em algum momento. Uma frase que soa perfeitamente razoável, completamente lógica, até mesmo reconfortante, e que faz a maioria dos homens ouvir, concordar e nunca mais questionar nada. Essa simples combinação de palavras manteve inúmeros homens completamente cegos por meses, às vezes por anos inteiros. Hoje você vai aprender essa frase e outras 6 que são igualmente perigosas. Mas antes de continuarmos, preciso que você entenda algo claramente. Este vídeo não foi criado para deixá-la desconfiada ou para incentivá-la a começar a espionar o celular do seu parceiro como uma detetive particular. De jeito nenhum. Este conteúdo existe porque entender como a manipulação funciona é a melhor proteção que você pode ter contra ela, porque não há nada mais desesperador do que sentir no fundo que algo está errado, que sua intuição está gritando, mas não ter como articular exatamente o que você vê. E aqui está o que torna isso diferente. O que você está prestes a ouvir não são especulações ou teorias de bar. São padrões documentados, comportamentos que se repetem consistentemente em casos reais de infidelidade, estudados por terapeutas de casais e psicólogos especializados em dinâmica de relacionamentos. Quando você os analisa em conjunto, quando os ouve um após o outro, algo dentro de você se encaixa. Mas eu insisto para que você não se concentre apenas nas frases. Qualquer um pode lhe dar uma lista de 7 coisas. O que faz a verdadeira diferença é entender o mecanismo psicológico por trás de cada uma delas. Quando você o entende, nenhuma delas jamais funcionará com você novamente. E a frase número 6, eu lhe digo agora, é provavelmente a mais destrutiva de todas, porque atinge diretamente sua autoestima e o convence de que você é o problema. Mas vamos por partes. Frase número 1. Você está louco? Eu jamais seria capaz de algo assim. Esta é a primeira linha de defesa, a mais básica e, precisamente por isso, uma das mais eficazes. Observe atentamente o que essa frase faz. Ela não responde à sua pergunta, não esclarece sua dúvida, não lhe oferece nenhuma informação. O que ela faz é transferir todo o foco para você. De repente, ela não é mais a pessoa com o problema, e sim você. Você é quem está exagerando, você é a pessoa insegura, você é quem vê problemas onde não existem, e isso é algo que você precisa levar a sério. Uma pessoa inocente esclarece, uma pessoa culpada contra-ataca. Quando alguém não tem nada a esconder e você faz uma pergunta desconfortável, a resposta natural é explicar, dar contexto, até mesmo demonstrar um pouco de mágoa por você duvidar dela. Mas quando alguém tem algo a esconder, a primeira coisa que faz é tentar fazer você se sentir mal por ter perguntado, porque se conseguirem fazer você se sentir culpado por fazer a pergunta, você mesmo vai parar de fazê-la. E é exatamente isso que ela precisa. Imagine a seguinte situação: você chega em casa e comenta que percebeu que ela apagou mensagens do celular. Uma mulher que não tem nada a esconder poderia dizer algo como: ah, sim, apaguei a conversa com a minha irmã porque ela me mandou centenas de fotos e estava ocupando todo o meu espaço de armazenamento. Ela te dá uma razão, faz sentido, não há tensão nenhuma. Mas uma mulher que está escondendo algo responde: você está mexendo no meu celular? Não acredito que você seja tão inseguro. Percebe a diferença? No segundo caso, sua pergunta completamente legítima desaparece e o julgamento recai sobre você. Em psicologia, isso tem um nome: DARVO, um acrônimo que significa negar, atacar, inverter, vítima e ofensor. É uma das táticas de manipulação mais documentadas que existem. Então, se você já fez uma pergunta razoável e acabou sendo você quem se desculpou por ela, você não estava louco, você estava sendo manipulado. Mas isso é só o começo. A próxima frase é muito mais sutil. Tão sutil que você provavelmente já a ouviu muitas vezes sem nem perceber. Frase número 2. Ele é só um amigo. Não exagere, vamos ser diretos. No contexto certo, essa frase pode ser perfeitamente válida.
Homens e mulheres podem ter amizades genuínas com pessoas do sexo oposto. Isso não está em discussão. O importante é analisar quando essa frase surge, como é dita e com que frequência surge a necessidade de repeti-la. Porque há uma enorme diferença entre uma mulher que, desde o início do relacionamento, apresenta você ao amigo, o inclui nas conversas e não tem problema nenhum em vocês três passarem tempo juntos, e uma mulher que mantém essa amizade completamente escondida, que nunca mencionou esse amigo até você descobrir, e cuja única defesa quando você pergunta é minimizar você. Não tenha ciúmes, não seja controlador, não exagere, observe o padrão novamente. O problema é você, não a situação. E há um detalhe psicológico que raramente é mencionado. Quando alguém usa a frase "ele é só um amigo" como escudo repetitivo, está empregando o que especialistas em comunicação chamam de minimização deliberada. Essa pessoa está intencionalmente diminuindo a importância desse relacionamento aos seus olhos para que você baixe a guarda. Pense assim: se alguém diz que é só um arranhão quando na verdade tem um ferimento profundo, o problema não desaparece só porque você muda o nome. Isso apenas faz com que você pare de prestar atenção. Há um sinal muito específico que distingue um amigo verdadeiro de um amigo que é apenas fachada. Pergunte-se: ela menciona esse amigo com a mesma naturalidade com que fala das amigas? Ela o menciona em conversas do dia a dia sem que você pergunte, ou o nome dele só surge quando você descobre algo e ela precisa explicar? Se esse amigo só aparece quando você faz perguntas incômodas, isso merece sua atenção. E por falar em atenção, a terceira frase é uma das mais elaboradas, porque não só manipula você, como também manipula a narrativa diante das pessoas ao seu redor. Terceira frase: se você não confia em mim, por que continuar? Essa é, sem dúvida, uma das frases mais poderosas do repertório, e vou explicar exatamente por quê. O que essa frase faz é transformar sua dúvida legítima em uma ameaça direta ao relacionamento. Você não está mais tentando entender se algo estranho está acontecendo. Agora, você está arriscando perdê-la. E isso muda tudo, porque seu cérebro para de processar a suspeita e começa a processar o medo do abandono. Do ponto de vista da manipulação, isso é devastadoramente eficaz porque coloca você em uma posição sem saída. Se você continuar questionando, será você quem destruiu o relacionamento por meio da desconfiança. Se você parar de questionar, ela ganha o espaço necessário para seguir em frente. Ela ganha em ambos os cenários. É como um ladrão dizendo: se você checa sua carteira para ver se está faltando alguma coisa, é porque você não confia nas pessoas. E isso diz muito sobre você. Parece absurdo dito assim, mas dentro de um relacionamento com uma história compartilhada, com emoções reais, com o medo do vazio que a perda dela deixaria, essa frase te paralisa completamente. E há algo mais profundo que você precisa entender. Confiança não é um cheque em branco. A confiança se constrói com base em comportamento consistente, transparência e coerência entre o que alguém diz e o que faz. Confiar não significa fechar os olhos e aceitar tudo sem questionar. Isso não é confiança, é resignação. Então, quando alguém lhe diz: se você não confia em mim, não faz sentido. O que essa pessoa está realmente comunicando é: preciso que você pare de procurar respostas. Uma pessoa que não tem nada a esconder não ameaça ir embora quando você faz perguntas. Uma pessoa que não tem nada a esconder pega sua mão, olha nos seus olhos e diz: eu entendo por que você se sente assim. Deixe-me mostrar que você não tem nada com que se preocupar. E então, ela faz isso com ações, não com ultimatos. Agora preciso que você preste muita atenção, porque as próximas duas frases funcionam juntas. Elas são um golpe duplo que o deixa completamente desarmado. A primeira faz você duvidar, a segunda o silencia. Frase número 4. Você tem agido de forma muito diferente ultimamente. Você está bem?
Essa frase é uma obra-prima da inversão psicológica e funciona de uma maneira incrivelmente calculada. Você começou a notar algumas coisas. Ela chega mais tarde do que o normal. O celular dela está sempre com a tela virada para baixo na mesa. Ela se veste de forma mais formal para ocasiões que antes eram casuais. Ela participa de conversas nas quais você não é convidado a entrar. Seus instintos começam a se manifestar. Algo dentro de você diz claramente que algo está errado. E nesse exato momento, antes mesmo que você consiga expressar isso, ela se antecipa, olha para você com uma expressão de genuína preocupação e pergunta se você está bem, se o trabalho está te estressando, se você está dormindo mal, se acha que precisa conversar com alguém. E sem que você perceba, os papéis se invertem. Você não é mais quem está avaliando a situação. Agora você é o paciente. Será que estou sendo paranoico? O estresse está distorcendo minha percepção? O problema sou eu? Isso tem um nome técnico em psicologia: manipulação psicológica preventiva. Ela não espera que você a confronte. Ela antecipa o confronto. Ela planta a semente da dúvida sobre a sua própria percepção antes mesmo de você conseguir expressar o que está observando. É como se, antes que você pudesse dizer: "Ei, vi fumaça saindo da cozinha", alguém lhe dissesse: "Você tem visto fumaça por toda parte ultimamente. Acho que você deveria conversar com alguém sobre a sua ansiedade." E agora, quando você sente cheiro de fumaça, não confia mais no seu próprio olfato. Se você alguma vez sentiu que suas suspeitas eram bem fundamentadas, mas acabou convencido de que tudo estava na sua cabeça, você não estava errado. Seus instintos estavam funcionando perfeitamente. O que deu errado foi que alguém sistematicamente o treinou para ignorá-los. Frase número 5. Você também conversa com outras pessoas e eu não digo nada para você. Aqui vem o segundo golpe que mencionei. Se a frase anterior fez você duvidar, isso faz você se sentir hipócrita e funciona assim. Você pergunta por que ela está em contato tão frequente com alguém em particular e, em vez de responder, ela distorce a situação. E você? Você não tem amigos, não conversa com ninguém, não sai. Então por que você pode e eu não? De repente, você não está mais conversando sobre o comportamento dela. Você está se defendendo de uma acusação que não existia há 30 segundos. Isso se chama falsa equivalência. Comparar duas situações que não têm o mesmo peso ou contexto para fazê-las parecer idênticas. Porque não é a mesma coisa responder a uma mensagem de um colega de trabalho durante o expediente do que ela estar conversando às 2 da manhã com alguém que você não conhece e depois apagar as conversas. Mas quando ela faz essa comparação, seu cérebro entra em modo de defesa. Você não está mais analisando o comportamento dela, você está fazendo um balanço do seu próprio, verificando mentalmente se você já fez algo remotamente parecido com o que ela está fazendo. E enquanto você está preso nesse processo, ela ganha tempo, desvia a conversa e sua pergunta original fica sem resposta. Da próxima vez que isso acontecer, lembre-se de algo fundamental. Responder uma pergunta com outra pergunta não é responder, é evadir. Frase número 6. Se eu quisesse te trair, já teria feito isso. Pare por um momento e reflita sobre essa frase, porque escondido nessas palavras está algo que a maioria dos homens não percebe à primeira vista. Superficialmente, essa frase parece transmitir lealdade. Tive oportunidades e não as aproveitei. Soa como uma declaração de fidelidade, como uma prova de amor, mas se você analisar com calma, perceberá que ela está, na verdade, fazendo duas coisas devastadoras simultaneamente. Primeiro, ela está normalizando a ideia de que trair você é uma opção disponível para ela. Ela não descarta a ideia como impensável ou inaceitável. Ela a apresenta como algo que escolheu não fazer por enquanto, como se fosse um favor que ela está te fazendo. E em segundo lugar, e aqui vem o golpe mais duro, ela está estabelecendo uma dinâmica de poder em que você deveria ser grato por ela ainda não ter te traído. Pense no que isso implica.
Você passa de um parceiro igualitário para alguém que deveria ser grato porque sua esposa decidiu, por hora, não exercer o direito de deixá-lo por outro. Psicologicamente, essa frase corrói a autoestima de uma forma muito específica. Faz você se sentir insuficiente, como se ela estivesse com você não porque você é a melhor opção, mas porque por algum motivo ela ainda não decidiu te deixar. E isso te coloca em um estado permanente de insegurança, onde todos os dias você sente que precisa provar que merece que ela fique. E essa insegurança, ironicamente, é exatamente o que ela precisa. Porque um homem inseguro não confronta, um homem inseguro não investiga. Um homem inseguro tem tanto medo de perdê-la que prefere não saber a verdade. Isso não é amor, é controle emocional. E se você já ouviu essa frase e sentiu um nó no estômago inexplicável, agora sabe o porquê. Seu corpo detectou a manipulação antes da sua mente. Frase número 7. Eu não sou como as outras. E chegamos à última, a frase que fecha o ciclo, aquela que sustenta toda a estrutura de engano desde a fundação. Essa frase tem algo de peculiar. Ela não aparece apenas quando você a confronta, aparece desde o início do relacionamento. Aparece nas primeiras conversas, nos primeiros encontros, quando vocês ainda estão se conhecendo. E é repetida estrategicamente sempre que seu instinto começa a soar o alarme. Eu não sou como as outras, eu sou diferente. Eu gosto de honestidade, não jogo joguinhos. E o que torna essa frase especialmente dolorosa é que muitas vezes você quis acreditar nela. Depois de relacionamentos anteriores em que você se machucou, depois de experiências que te ensinaram a desconfiar, alguém apareceu dizendo exatamente o que você precisava ouvir. E você baixou suas defesas, abriu a porta e lhe deu sua confiança sem reservas, e isso não te torna ingênuo, te torna humano. Mas aqui está a realidade que você precisa enxergar com clareza. Pessoas genuinamente diferentes não precisam proclamar isso, elas demonstram. Uma mulher verdadeiramente leal, transparente e honesta não precisa anunciar isso como se fosse um slogan. Você vivencia isso, você sente isso, você vê isso em seu comportamento diário, em sua consistência, em como ela reage em momentos difíceis. Alguém que constantemente te lembra o quão diferente, especial e única é, muitas vezes está construindo uma identidade fabricada, uma persona, uma versão cuidadosamente elaborada de si mesma para que você nunca suspeite de nada, porque, afinal, como duvidar de alguém que jurou desde o primeiro dia que jamais faria tal coisa? É o esconderijo perfeito. Elas se ocultam atrás da imagem que construíram, e sempre que surge uma dúvida, um sinal de alerta, essa imagem funciona como um escudo. Não, não ela. Ela me disse que era diferente. Ela não é assim. Até que um dia as evidências se acumulam demais e o castelo desmorona. E o que resta não é apenas a dor da traição. O que resta é a pergunta mais devastadora: havia alguma verdade em tudo isso? Escute, se você chegou até aqui, quero que entenda algo claramente. Conhecer essas frases não te torna paranoico, desconfiado ou o vilão de qualquer história. Te torna alguém que se recusa a viver de olhos fechados. E isso exige mais coragem do que a maioria está disposta a reunir. Vamos recapitular o essencial. As 7 frases que você acabou de ouvir têm algo em comum. Todas elas, sem exceção, têm um único objetivo: fazer você parar de confiar em si mesmo, duvidar dos seus instintos, questionar suas percepções, sentir-se culpado por fazer as perguntas que qualquer pessoa sensata faria no seu lugar. Então, se há uma coisa que eu quero que você leve deste vídeo, é isso. Seu instinto não é seu inimigo. É a ferramenta de sobrevivência emocional mais poderosa que você possui. Não deixe ninguém convencê-lo a desligá-lo. Conhecer essas frases é o primeiro passo, mas não é suficiente, porque muitos homens fazem algo ao perceberem que foram manipulados, e esse erro os leva direto para uma armadilha ainda pior. Reagem impulsivamente, confrontam sem estratégia e acabam sendo desestabilizados pela situação.
No próximo vídeo, mostrarei exatamente o que fazer ao detectar esses sinais passo a passo, sem perder sua dignidade ou sua posição. Você não pode perder, porque o que você decide fazer depois de descobrir a verdade importa mais do que a própria verdade. Se este vídeo abriu seus olhos, se alguma dessas frases lhe pareceu familiar, deixe um comentário. Não precisa dar detalhes, basta escrever. Agora entendi. Agora vou saber exatamente o que significa. Curta, inscreva-se e ative as notificações, porque este canal não é sobre viver com medo, é sobre viver com clareza. M.